Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e estaremos juntos mais uma aula. Espero que a nossa aula anterior tenha sido bem produtiva para você, porque para mim foi excelente. Então vamos aos nossos combinados iniciais? Olha lá o primeiro. Lavar as mãos. Eu tenho certeza que você já fez isso antes de sentar no local super confortável para que você fique bem concentrado e atento a tudo que faremos na aula de hoje. E lembre-se, manter a distância, né? Porque o distanciamento neste momento ele é necessário, mas logo tudo vai passar. Fique tranquilo. Bem, na aula de hoje você vai precisar do seu caderno ou a folha que você já esteja fazendo o seu registro, o lápis, a borracha ou apontador. E vamos relembrar de um ícone muito importante, que é esse aqui, ó, lá do cantinho, que é o caderno. Esse ícone, toda vez que aparecer lá na tela, é sinal que aquela informação você vai precisar fazer o registro no caderno. Tudo bem? Então eu vou dar um tempinho para você se organizar. Prontinho? Tudo organizado? Então, vamos anotar as primeiras informações da aula de hoje. A data, a aula e língua portuguesa. Vamos lá? Anotaram? Então, vamos começar. Lembre-se que na aula anterior nós falamos sobre o cordel da Mariane Bijo, que é essa moça que está aqui. A Mariane Bijo escreveu o cordel Guia Poético em verso e rima de como se transformar numa heroína. E lembre-se que ela falou de várias heroínas, são essas que estão aqui na mesa. Então vamos relembrar o que ela disse de cada uma. Então a primeira mulher que a Mariane cita no seu cordel é a Maria Bonita. A Maria Bonita, lembre-se, ela foi esposa do Lampião, ela estava no cangaço junto com ele, e ela viveu entre 1910 e 1938. E a próxima foi Joana d'Arc. Foi a segunda mulher que a Mariane falou no seu cordel. Lembra lá, Joana d'Arc, ela era francesa e ela ajudou o rei a vencer a guerra lá na França. E ela viveu entre 1412 e 1431. A outra mulher, que também foi muito importante, mas aqui no Brasil, foi a Dandara. A Dandara, ela foi casada com o Zumbi dos Palmares. Você com certeza lembra-se muito bem dele. Nós não temos uma data precisa de quando ela nasceu, nem de onde ela, se ela nasceu no Brasil mesmo, se ela veio da África, nós não sabemos. Mas nós só sabemos que ela faleceu em 1694. É a única data que nós temos. A outra mulher que a Mariane cita no cordel é a Cleópatra, a rainha do Egito. Lembram-se que aos 21 anos ela comandou um exército e protegia o seu povo, né? Ela prezava a liberdade e o respeito para todas as pessoas do Egito. E vocês estão vendo que aqui tem uma marcação diferente na data, né? Que é 69 a.C. a 30 a.C. Isso quer dizer que ela nasceu e ela viveu antes do nascimento de Cristo. A outra é a pequena notável, não é? É a Carmen Miranda. A Carmen Miranda, ela não nasceu no Brasil.
Ela nasceu em Portugal e veio para o Brasil muito pequena e aqui ela virou artista, tanto cantora quanto atriz. E lembrem da curiosidade? Ela chegou a ser a atriz mais bem paga de Hollywood. Que legal, né? Outra coisa muito importante sobre ela. Lembram-se as curiosidades? Ela usava turbantes e roupas bem coloridas. A próxima foi Frida Kahlo. A Frida Kahlo era uma pintora mexicana. Lembram-se que ela começou a pintar assim que ela sofreu um acidente e ficou muito debilitada, né? E foi a força que ela teve, né, para se restabelecer e ter um novo olhar para a vida. Então as obras dela retratavam justamente todo esse período da vida dela. E ela viveu entre 1907 a 1954. E a última mulher, não é, que a Mariane cita no cordel, é a Malala. A Malala, ela é paquistanesa, lembram-se? E ela luta pela condição das mulheres, para que elas tenham o direito a estudar principalmente, dentre outros, claro. Ok? A Malala nasceu em 1997 e ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que falamos na aula passada também. Bom, além de falar sobre todas essas mulheres, nós também descobrimos novas palavras, lembram? E colocamos todas elas no baú das palavras. E essas palavras foram as que nós identificamos em algumas estrofes. Lembram-se, pessoal, que na aula passada nós dividimos o nosso cordel em duas partes. A primeira parte nós analisamos algumas estrofes e dentro delas tinham algumas palavras em que nós desconhecíamos o seu significado ou outras nem tanto. Mas o que era importante a gente naquele momento perceber é que essas palavras tinham significados naquele contexto daquela estrofe. E hoje nós vamos continuar falando disso, mas daqui a pouquinho. Nós também tínhamos esta tarefinha aqui. Represente a imagem de uma mulher que faz a diferença no bairro que você mora ou mesmo em sua família. Lembre-se que você poderia representar ou em forma de desenho ou em texto, uma frase, uma palavra. Lembram-se disso? E eu tenho certeza que você escolheu uma pessoa muito especial para fazer esse registro. Então você guarde esse registro e quando você voltar, você mostra para sua professora e compartilha com os seus colegas. Tudo bem? Então vamos para a aula de hoje. Como eu já disse, na aula de hoje nós vamos retomar algumas estrofes em que tinham algumas palavras que eram desconhecidas ou um pouquinho diferentes do que a gente está habituado a usar, ok? Então vamos começar com de olho no texto nessa estrofe. Nessa estrofe nós temos a palavra soberana. A palavra soberana, nesse contexto, ela quer dizer o quê? Amável, autoridade ou formidável. Vejam que na frase está assim, soberana, inteligente. Então, o que isso quer dizer soberana, inteligente? Vou dar um tempinho para você pensar. E aí, pensou? E qual é a sua resposta? Tenho certeza que você, quando nós falamos sobre a Cleópatra, você já tenha percebido o que quer dizer soberana, né? Então, soberana é a autoridade. Então, pensando no contexto, né, na pessoa que a Cleópatra foi, a autoridade se encaixa perfeitamente aqui nessa estrofe. Vamos para a próxima? A próxima frase é de maneira audaciosa. E aí eu pergunto para você, o que quer dizer audaciosa? Essa aqui você tem que pensar um pouquinho mais. Então eu tenho 3 opções para você. Estranha, medrosa e corajosa. Pense lá.
Marcou sua opção? Vamos ver se é a mesma? Corajosa. Então, de maneira corajosa. Pensando, né, na Cleópatra, rainha do Egito, ela tinha que ter muita coragem mesmo, né, para governar. Próxima lá. Com uma voz melodiosa. Essa aqui fica fácil, né? Na aula passada nós falamos bastante sobre Carmen Miranda, que está ali na estrofe. Então, com uma voz melodiosa. O que quer dizer melodiosa? Marcante, estridente ou doce? Pense aí, que a gente já volta. Carmen Miranda ficou fácil, né? Porque, lembram? Ela tinha uma voz inconfundível. Então, é uma voz doce. Vamos para a próxima? A próxima é a mais jovem ativista. Quem era a ativista que a gente já viu? A Malala. Então, se ela é mais jovem ativista significa o que dentro da história da Malala? Manifestante, desobediente ou conformada? Um tempinho lá para você pensar. E aí, refletiram? Pensaram? Então, a mais jovem ativista significa que ela é manifestante. Lembro da história dela, né? Que é o que ela faz, ela manifesta, ela tenta ajudar as outras pessoas. Então, ela luta pelo seu direito e o direito principalmente das outras pessoas, que são as mulheres, ok? Vamos para mais uma? O próximo verso é "e a tirania voraz". Vamos analisar primeiro a palavra tirania. Tirania. Lembra que a Malala, ela lutou, né, contra a tirania. Então, tirania significa cansada, violência ou construção. Pense aí um pouquinho. E aí, com a dica que eu dei, né, que ela lutou contra, ficou mais fácil, né? Então, tirania quer dizer que ela lutou contra a violência das pessoas, né, que não concordavam com as suas ideias. Mas nesse mesmo verso nós temos uma outra palavra, que é voraz. Então, o que significa voraz? Se tirania é a violência, voraz significa o quê? Lembre que depois nós temos que juntar essas palavras e pensar no contexto em que ela está. Pense aí.
Então, pensaram no contexto? Então, se nós já vimos que tirania, né, significa violência, voraz, então só pode ser destruidora, violência destruidora. E pensando em violência destruidora, que não faz nada, né, não é bom para ninguém, que nós temos que sempre viver em paz e harmonia, né, para que nós tenhamos uma sociedade mais tranquila, para que nós podemos nos desenvolver, ok? Bem, quantas palavras, né, que nós vimos, mas vamos sempre lembrar, as palavras que nós estamos vendo, elas estão dentro de um contexto em que foram produzidas. Então, quando a Mariane pensou, né, no seu texto, no seu cordel, em construir as suas estrofes, ela pensou em determinados contextos para essas palavras. Então, é isso que nós vamos anotar agora, no baú de palavras, ok? Então, lá no baú de palavras, nós vimos várias palavras com significado dentro do contexto do cordel. Então, a primeira era soberana, que significa autoridade. A outra, audaciosa, que significa corajosa. Melodiosa, doce. Ativista, manifestante. Tirania, violência. E voraz, destruidora. Lembrando que essas palavras que nós vimos têm outros significados, mas dentro do contexto que nós usamos, são esses que nós vamos utilizar. Então, vou dar um tempinho para que vocês copiem tanto as palavras com os seus respectivos significados no caderno, tudo bem? Anotaram aí? Muito bem. Então lembre-se que todos os registros que vocês fizerem vão ser levados à escola quando vocês voltarem, tudo bem? Bom,
Mas nós começamos, analisando algumas palavras, ampliando o nosso vocabulário para entendermos um pouquinho melhor o contexto em que as estrofes foram, produzidas. Agora, nós vamos ver qual é a ideia principal de cada estrofe do texto que nós lemos. Muitos deles a gente já falou aqui, mas tem outros que não. Então a ideia é que nós sintetizemos a ideia principal de cada estrofe que nós lemos. Lemos não, Assistimos, porque a Mariane, que fez a declamação do cordel pra gente. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o título da aula. Anotaram? Bem, então como nós vamos analisar cada estrofe, tirarmos dela a ideia principal, eu vou pedir para vocês para que façam a tabela igual a minha aqui. De um lado, as estrofes, de 1 a 6, e do outro, a ideia principal. Mas aí você pergunta, mas professora, o cordel ele era mais longo? Sim, ele tem mais estrofes, mas nós vamos fazer em 2 etapas. Primeiro, nós vamos fazer a leitura dessas 6 primeiras estrofes e vamos conversar um pouquinho sobre elas e pegando a ideia principal. Depois, nós vamos para as últimas, tudo bem? Então, um tempinho aí para vocês copiarem. E aí, tabela feita? Então lembrando, para cada estrofe há uma ideia principal, que é isso que nós vamos fazer agora. Então nós vamos reler o texto com calma. Algumas ideias a gente já sabe, porque a gente já conversou sobre essas mulheres aqui que aparecem, no cordel. E outras nós vamos ter um pouquinho mais de cuidado. A primeira. Caras amigas e amigos, hoje venho apresentar fatos e feitos históricos de gente bem singular,
nos dão lições de bravura, são exemplos de figura do mais alto patamar. E aí, sobre o que está falando essa estrofe? Veja que ela fala de vários elementos, né? Dando indícios já do que vamos falar ao longo do cordel. Mas tem algo que é primordial ali a gente perceber, que são os fatos e feitos históricos. Que esse tema não ficou tão difícil agora para a gente pensar, porque a gente já tinha falado sobre elas, não é mesmo? Então, a ideia principal da primeira estrofe é fatos e feitos históricos. Tenho certeza que você também já tinha percebido isso, né, durante a nossa conversa, tanto nessa aula quanto na aula passada. A segunda estrofe. Eu quero homenagear as mulheres da história, que nos servem como guia pela sua trajetória. Heroínas femininas provam que qualquer menina pode ser forte e notória. E aí? Fácil, né? Por quê? Porque, de novo, nós estamos falando sobre as mulheres, mas não são quaisquer mulheres. Nós estamos falando sobre algumas delas, que são as heroínas femininas que fizeram a diferença, cada uma em seu momento histórico. Lembram-se que nós vimos no início desta aula o período que cada uma viveu e foram completamente diferentes uns dos outros. Então, a segunda estrofe, heroínas femininas. Vamos para a próxima estrofe? A próxima estrofe diz assim: tiro logo da memória uma brava sertaneja, que foi Maria Bonita, que viveu sua peleja, ao lado de Lampião, do cangaço, no sertão, lembrada onde quer que seja. E aí, qual é a ideia principal? Tá fácil, ela está falando da Maria Bonita. E quem foi Maria Bonita? Ela foi uma brava sertaneja. Essa também estava tranquila porque nós já tínhamos falado sobre ela. Então, Maria Bonita é a sertaneja. Próxima estrofe. Uma moça bem faceja, Joana d'Arc, a guerreira, liderou um enorme exército, da França honrou a bandeira, mas ao cessar a batalha, sofreu a justiça falha, foi queimada na fogueira. De quem está falando? Joana d'Arc. E o que Joana d'Arc fez? Ela participou do exército e foi uma grande guerreira lá na França. Lembram lá? Essa é a quarta estrofe. Quinta estrofe. Dandara foi prisioneira durante a escravidão. Lutou pelo povo negro, buscando a libertação. Zumbi foi seu companheiro, o quilombo seu terreiro, de fé e revolução. Ele já dá indícios da ideia, né, da nossa estrofe lá no primeiro versinho, que fala sobre a Dandara. E o que a Dandara fez de tão importante? Lembram-se? A Dandara, ao lado do Zumbi dos Palmares, lutava pelo povo negro. Então, a ideia dessa estrofe é Dandara lutadora. Mas aí você pergunta para mim, professora, mas lá está escrito que ela foi prisioneira. Sim, ela foi prisioneira, só que o que nós estamos analisando? Qual é a ideia principal? O que é de mais importante, que é a luta dela, a luta pela liberdade, a liberdade dela e do seu povo. E vamos para a última? A última estrofe diz assim: merece nossa atenção a rainha poderosa, que foi Cleópatra do Egito, do deserto a mais famosa, soberana e inteligente, que governou sua gente de maneira audaciosa.
Falamos da Cleópatra também, né? Então, olha lá, o que ela foi? Ela foi rainha poderosa. Então, vejam só, ela governou o Egito e ainda comandou um exército e lutava sempre pelo respeito e a liberdade do seu povo. Então, está aí as 6 primeiras estrofes. Eu vou dar um tempinho para você conferir se você já tinha colocado essas ideias. Se algumas você ainda não colocou, coloca agora. Conferiram? Vamos continuar? Lembram-se que eu disse que nós faríamos em 2 etapas. Então, nós fizemos a primeira, que são as 6 primeiras estrofes. Então, o que você vai fazer agora? Você vai acompanhar as outras 6 estrofes, porque esse cordel tem 12 estrofes. Então, conforme nós formos lendo, você vai colocando os próximos números, do 7 até o 12, ok? E aí, no final, a gente confere de novo. Então, vamos para a próxima estrofe, a 7ª estrofe. Com uma voz melodiosa, balagandãs a valer, Carmen Miranda é para sempre, impossível de esquecer. Se no rádio ela cantava, quem ouvia balançava, sem parar de remexer. De quem estamos falando? Estamos falando da Carmen Miranda. E qual que é a ideia principal? Que ela tinha uma voz melodiosa. A gente já viu, voz melodiosa, ela tinha uma voz doce. E a voz dela era inconfundível. E ela também era uma pessoa inconfundível. Lembram-se que ela usava os turbantes, que ela usava as roupas coloridas, não é? Então, nós já temos a ideia principal da 7ª estrofe. Vamos para a próxima? 8ª. Ainda vale dizer sobre a artista persistente, Frida Kahlo, a mexicana, que até hoje encanta a gente, por seu legado em pintura, por ser uma criatura de alma livre e irreverente. E aí? Essa estrofe fala de quem? Qual que é a ideia que ela traz? Sobre a Frida Kahlo, que ela era mexicana, mas ela era principalmente uma artista persistente. E eu já contei para vocês, e relembramos, né, na aula de hoje também, que tudo que a Frida Kahlo fez e também por tudo que ela passou na vida dela, que deu força para ela persistir, não é? Próxima estrofe. Malala pediu somente que a deixassem estudar, que deixassem as meninas serem livres para sonhar. Mas no seu país, então, a resposta foi um não, e ela decidiu lutar. Então, qual que é a ideia dessa estrofe? É falar sobre a Malala. Mas de tantas informações que apareceram ali, qual delas é a principal que fala sobre a Malala? Que deixasse as meninas livres para sonhar. Mas sonhar e também realizar esse sonho.
E qual é o principal sonho que ela, né, enquanto Malala tem? Era estudar. Para que o seu povo tivesse o conhecimento, para que essas mulheres pudessem entrar no mercado de trabalho, ter as suas vidas, serem livres, não é? Que é o que a Malala quer. Liberdade para essas meninas. Próxima estrofe. E assim pôde conquistar o Prêmio Nobel da Paz, a mais jovem ativista que até hoje foi capaz de vencer por ser tão forte, ela que enfrentou a morte e a tirania voraz. Vocês viram como foi importante a gente analisar algumas palavrinhas antes de nós lermos agora com mais calma cada estrofe? Porque agora a gente já tem uma visão completa, né, do que quer dizer a estrofe, o que quer dizer a história de cada uma dessas mulheres. Então aqui a gente está dizendo que alguém ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E quem foi? A Malala. Então nós temos duas estrofes falando sobre a Malala. A primeira lá que ela queria meninas livres, que é o desejo, é o sonho dela. E o segundo que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Próxima estrofe. Eu não seria capaz de encerrar essa listagem de mulheres exemplares, cheia de fibra e coragem. Elegi representantes, para mim significantes, e aqui fica esta mensagem. E a nossa penúltima estrofe? Qual que é a ideia? O que ela quer transmitir para a gente aqui? A gente está vendo que ela não está falando mais de nenhuma mulher específica. Pelo contrário, ela está falando de mulheres exemplares, né? Que são elas, somos nós, são todas. São mulheres exemplares que sempre estão lutando para fazer o bem a alguém, para mudar a história, para fazer a diferença. Não é mesmo? Então a 11ª estrofe traz a ideia das mulheres exemplares. Que aqui são alguns exemplos, por isso que ela fala exemplar, são exemplos, porque tem muito mais, muitas mães, né? E a última, podemos ser personagem principal de uma mudança. Você que é menina hoje pode virar liderança. O lugar de uma mulher é o lugar que ela quiser. Guarde isso na lembrança. Então, na última aqui nós temos que qualquer mulher pode virar liderança, que todas podem fazer a diferença, que é isso que ela veio demonstrar a cada estrofe que nós lemos, que cada uma fez algo diferente e algo importante na sociedade. Então, todas nós podemos. Aqui estão as 6 últimas estrofes. Então, eu vou dar um tempinho aí para você conferir e depois nós voltamos.
Prontinho? Conferiram? Copiaram aquelas que faltaram? Então, antes de encerrarmos a nossa aula, lembre-se, nós sempre temos uma atividade e sempre teremos uma das mulheres com uma atividade para passar para vocês, ok? Então, a atividade de vocês hoje está aqui, ó, está com a Dandara. E a atividade é: qual é a sua opinião sobre o cordel de Mariane Bijo? Então, nós falamos tanto, né, sobre o papel da mulher, né, como ela é importante na sociedade, como cada uma foi importante na sua sociedade, né, naquele momento em que ela viveu. Então, agora eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse texto que nós lemos, porque é muito importante, tá? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês copiem. Anotar a atividade. Hoje a atividade está bem tranquila, né? Então eu quero só saber a sua opinião, o que você achou, né? Sobre o tema que nós estamos falando, principalmente sobre o cordel da Mariane Bijo. Porque eu tenho certeza que alguma das mulheres aqui você ainda não conhecia e agora está conhecendo um pouquinho mais. Bem, gostaria de agradecer estar aqui com vocês mais um dia. Fique em casa, meu muito obrigado, se cuide na medida do possível, que é sempre importante a gente pensar em nos preservarmos e nos cuidarmos, porque cuidando da gente, a gente cuida do outro, ok? Beijo da Prof. Lu.